Boa noite. Vamos começar então mais um vídeo, né? Mais um episódio da nossa série de estudo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 13 ainda, um capítulo longo, né? Um capítulo muito cheio de conteúdo. Estamos atualmente estudando a parábola do joio e do trigo. E hoje nós vamos estudar o versículo 27, que é quando o servo da fazenda, né, procura o senhor, o dono da fazenda, para avisá-lo que alguém semeou joio no meio do trigo, né, para informá-lo de um problema, né, no campo, na lavoura, que é a presença do joio, que é uma erva daninha, uma erva tóxica, inclusive, né, no meio do trigo, que é uma planta que nos fornece o pão de cada dia. Tá? Isso aqui é só o resumo, só para a gente saber em que ponto da parábola a gente se encontra. Então, o versículo 27 diz assim: aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? Então, esse trabalho aí é um trabalho típico de capataz de fazenda, de administrador de fazenda, né? Aquele que vai acompanhando a rotina da fazenda, o cotidiano da propriedade, para manter o senhor, o proprietário, o grande proprietário, sempre informado do que se passa ali, né? Do que está acontecendo. E aí, então, esse grupo de servos procura o senhor, o proprietário, e fala: olha, o senhor não tinha plantado trigo, não tinha semeado só trigo? Então, por que no meio da plantação tem joio? Que equivale, gente, a uma perguntinha moral. Uma perguntinha divina para cada um de nós. A pergunta é a seguinte: se Deus nos criou para fazer, sentir e pensar o bem, por que a gente pensa, sente e faz o mal? O que o joio está fazendo ali na plantação? O projeto de Deus não é o bem? O propósito de Deus não é o bem? Então por que o mal se manifesta por nós, através de nós, por meio de nós? Não estava no script. Não estava no roteiro. Deus nunca quis o mal. Deus não planejou o mal, não projetou o mal. O mal foi introduzido na criação. Ele foi inserido na criação. Ele é a semente ruim que caiu no meio de uma plantação onde não deveria crescer coisa ruim, só coisa boa. É bom a gente começar com esse esclarecimento, porque às vezes o pessoal entende errado a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Às vezes vem um crime, uma notícia de crime, né? De contravenção, e aí cai na tentação de argumentar ou justificar a existência do mal com a lei de causa e efeito. É necessário que haja o escândalo. Esse versículo não quer dizer bem isso. O necessário que haja o escândalo não quer dizer que Deus o queira. Porque é possível evoluir sem o escândalo, sem o tropeço, sem a queda. É possível. Ou com o mínimo de queda, o mínimo de escândalo. Isso só depende de quem? De nós. É do nosso querer. Como é do nosso querer, a queda. Como é do nosso querer, o vício. Como é do nosso querer, o joio. Aloysio, o que acontece? Qual é o processo que está por detrás dessa falha no projeto? Dessa trinca, dessa rachadura no projeto? O que acontece? Má comunicação
entre o servo, o campo e Deus. E agora nós vamos identificar cada um. Vamos nominar cada um. Nós já estudamos aqui que o Senhor da fazenda, narrada por Jesus, né, na parábola narrada por Jesus, é Deus. O campo é o terreno dos sentimentos e dos pensamentos. Quem que é o servo? O servo é o mediador. É aquele que vai no escritório do patrão, vai no campo olhar a lavoura. Vai no escritório do patrão, vai no campo olhar a lavoura. É aquele que faz a mediação entre o que se passa, o que acontece na lavoura, no campo, e as ordens, determinações do dono da fazenda. Esse é o servo. O servo, no caso, não é uma entidade, não é uma individualidade, é uma faculdade, é um instrumento, é uma ferramenta do ser. O nome é consciência. A consciência. A mediação entre Deus e a individualidade, Deus, e o nosso querer é a consciência. É a consciência que fala de Deus para nós e a consciência que fala de nós para Deus. Entendeu? Vamos ver como é que funciona isso melhor? A intimidade dessa dinâmica, desse mecanismo, desse processo de comunicação entre o ser, o indivíduo e Deus? Vamos ver? Pois bem, lá no Livro dos Espíritos, nós até já vimos isso, né? Na parte terceira das leis morais, no capítulo 1, intitulado da Lei Divina Natural, tem a questão 630. E a questão 630, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos: como se pode distinguir o bem do mal? Como se pode distinguir o bem do mal? Como é que se identifica o que na lavoura é trigo e o que é joio? Existe um servo talentoso, experiente, bom profissional, que no olho consegue, sabe, ali é joio, ali é trigo. Isso é joio, isso é trigo. Para dar notícia para o senhor. Para falar para o senhor, ó, tem coisa errada aqui. É o chamado olho clínico, né? Pois bem, a resposta dos espíritos para Kardec é assim: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, o que vai distinguir uma coisa do outro, o que vai distinguir o joio do trigo, é a presença ou a ausência da lei de Deus. É a presença ou a ausência da lei de Deus. Aplicada, sentida, pensada. Senti, pensei ou apliquei a lei de Deus é o bem. Pensei, senti ou fiz alguma coisa que não é a lei de Deus é o mal. Aí na questão 621, olha que eu fui lá na 630 e agora eu volto na 621, né? Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a pergunta clássica, famosa, conhecidíssima, né? Onde está escrita o quê? A lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? E qual que é a resposta dos espíritos? Muita gente sabe de cor. Na consciência. Ó, a presença ou a ausência da lei de Deus é o que determina o mal ou o bem. Entendeu, tia Adriana?
é o que determina o joio ou o trigo. E como é que eu sei o que é lei de Deus e o que não é? Porque existe dentro do meu mecanismo mental, dentro da minha estrutura mental, um dispositivo, uma engrenagem, uma pecinha indispensável chamada consciência. É nela que está contido o reconhecimento facial, vamos dizer assim. Tá? É ela que reconhece. Ela é de Deus. Ela é a pecinha. Encaixou nela, é lei de Deus. Consciência é lei de Deus. Ação, sentimento ou pensamento, é lei de Deus? Encaixou. As duas pecinhas. Não é lei de Deus? Não encaixou. Aí a consciência dá o grito. Ela dispara uma sirene. Pá, 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 pá. Ausência da lei de Deus. Ou uma mensagem assim no visor. Não identificamos a lei de Deus. Não é lei de Deus. É o mal. O que nós temos nessa alegoria que eu criei é a alegoria que Jesus utiliza. É o servo avisando para o Senhor. Ó, tem coisa errada na lavoura. Tem coisa ali que nós não identificamos como lei de Deus. Não reconhecemos como lei de Deus. É outra coisa. É o joio. É o mal. Entenderam? Sem a ação consciencial, sem um movimento consciencial, sem esse impulso da consciência, nós não sabemos o que é certo e o que é errado. O que magoa e o que consola. O que envenena e o que cura. Nós não sabemos fazer essa distinção. Essa distinção não é possível. Pessoas que não fazem isso com competência, que têm dificuldade de distinguir o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal, o que é da lei de Deus e o que não é, são pessoas que têm um defeitozinho nessa peça de reconhecimento. A consciência funciona mal, não acusa. Daí, tá fazendo o errado, achando que tá certo. Depois fica até difícil da gente falar com a pessoa. Fica até difícil a gente dar um toque. Fica até complicado a gente falar, ó, isso que você fez está errado. Porque ela não consegue enxergar que aquilo estava ruim, que aquilo estava errado. Vocês têm parente assim? Eu tenho. Você vai e fala para a pessoa, ó, isso que você está fazendo é errado. E ela fala, eu não acho. Aí você fica desarmado, né? Você não tem nem o que argumentar. Se ela não acha, fazer o quê, né? É porque a pecinha da consciência está com defeito. Deus vai ter que dar uma manutenção, a espiritualidade vai ter que, através de processos reencarnatórios, processos purgatoriais, ir ajustando essa pecinha até ela funcionar de novo. Até a consciência ficar desperta. Aí, quando a consciência desperta, aí olha para o próprio passado e fala, nossa, quanta feiura eu fiz. Eu estou com esse negócio de feiura, porque é o que eu falo para o Francisco, quando ele faz coisa feia. Fez feiura. Então a gente faz feiura, que nem criança. Né? Agora o Francisco está dando feiura, ó, ele está gritando lá, não sei com o quê. Ele descobriu que sabe gritar. A gente faz feiura. Sem a consciência, sem a presença desse capataz, desse servo da fazenda, a gente não se toca, a gente não cai em si. Ok? Bom, ainda no Livro dos Espíritos, a gente vai pular lá para o capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E vamos ver 2 comentários de Allan Kardec, que é uma coisa brilhante, assim. Às vezes vem a pergunta, vem a resposta, Kardec vem em seguida e põe lá 2, 3 parágrafos que são geniais, né? Então, na questão 394, Kardec faz um comentário. E ele comenta, a gente estava acabando de falar sobre o olhar para trás, né? Ele comenta sobre o esquecimento do passado. Porque a gente pode até pensar o seguinte, pensem comigo,
Se eu não sei o que eu aprontei no passado, se eu não lembro o que eu fiz em outra existência, como é que eu vou saber se é certo ou errado o que eu estou fazendo nessa? Eu posso estar repetindo o mesmo erro do passado sem saber. Se eu lembrasse do que eu já fiz e as consequências do que eu já fiz, não ia ser mais fácil? Eu não ia ter uma noção mais clara do que é erro e do que não é? Pois bem, o comentário de Allan Kardec ele diz o seguinte: gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Gravíssimas consequências. E o Chico dizia a mesma coisa, mas de uma maneira mineira. Viu, Éder? O Chico falava assim: ó, gente, de passado, só café. É assim mesmo, se estiver bem quentinho. Não mexe com o passado, não, que não presta. Não vai mexer com o passado, não, que não vai prestar. Então, tem essa questão da terapia de vidas passadas. O Chico falou a mesma coisa. Perguntaram para ele assim: Chico, o que você tem a dizer sobre terapias de vidas passadas? E o Chico respondeu: uai, mas o esquecimento do passado já não é uma terapia? Não é? Pois bem, Allan Kardec continua dizendo assim: em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Então, eu gravei esse negócio de, em certos casos, nos humilharia no passado, né? Porque aí, né, seu Adelmo? Vai que o seu Adelmo, que hoje é palmeirense, lembra que na vida passada foi corintiano. Seria uma humilhação terrível, seu Adelmo. Seria uma humilhação terrível. Então não pode lembrar. Ele acha que sempre foi palmeirense, mas talvez não tenha sido. Entendeu? Resgatou, reencarnou na torcida oposta para resgatar uma coisa do passado. Então, gente, lembrar de coisa do passado, saber o que você aprontou, pode te fazer muito mal. E não pode mexer com essas coisas, não. Lá no nosso lar, a irmã Laura comenta, né, a mãe do Lísias, ela comenta com o André Luiz que ela já participou de um processo terapêutico de rememorização gradativa, parcial e assistida do passado dela com o senhor Ricardo, que era o esposo dela. Primeiro, ela passou um tempão lendo arquivos sobre vidas passadas dela e do senhor Ricardo que ela ainda não lembrava. E ela lia aquilo, e como ela não lembrava, não era uma memória incorporada, ela lia como se fosse um romance, assim, como se fossem outras pessoas. Entenderam? Tipo quando os outros contam o que a gente aprontou no dia anterior, quando a gente bebeu uma cervejinha a mais. Parece que não é com a gente, né? Não que eu já nunca bebi, mas eu sei disso. Você bebe uma coisinha, no outro dia os outros falam, ó, você fez isso, fez aquilo, eu sei. Eu? Eu não lembro, então não fui eu. A irmã Laura lia esses arquivos nessa condição. Até que, depois de um tempo, ela pôde entrar numa câmara, tomou um fluxo magnético, e aí a espiritualidade despertou essas lembranças, se não me falha a memória, de 2 ou 3 encarnações anteriores. É o que ela podia lembrar. Antes disso, não foi autorizado. Então, vejam só. No plano espiritual, um espírito evoluidíssimo, que nem a dona Laura, viveu um processo desse para conseguir lembrar 2 ou 3 encarnações. Nós, né, eu falo pelo menos por mim, eu não posso lembrar nem da passada. Tem coisa que eu não gosto de lembrar nem de 10 anos atrás. Tem coisa do miudinho 1 e 2 que eu nem gosto de lembrar, que dirá de encarnação passada. Aloysio, se eu não sei as consequências ruins de erros que eu cometi no passado, como é que eu vou me conduzir agora? Não seria interessante? Kardec diz o seguinte: para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário
e basta. 2 pontos. A voz da consciência e os pendores instintivos. Para a gente poder se nortear, se orientar nesse campo de convivência tão desafiador, Deus já nos deu o que basta, o que a gente precisa, e só precisa disso. Consciência. Porque você não consegue pisar no carro do outro sem a danada doer. Não consegue. Sem incomodar. Pode ser um tiquinho, pode ser um tantão, vai depender da lucidez de cada um, do grau evolutivo de cada um. Quanto maior a lucidez, quanto maior a evolução, quanto maior o conhecimento, mais a danada vai arder que nem pimenta. Vai queimar a alma. Porque é o servo dizendo para o Senhor, ó, tem joio no trigo. Aloísio, mas a consciência em si, ela já não está fazendo a limpeza? Ela já não está arrancando os brotos de joio? Simplesmente a gente saber que fez o mal já não é a resolução do problema? Não. Aí é outro departamento. Aí é outra engrenagem, é outro dispositivo. O da vontade. Entendeu? A consciência só faz doer. Isso quer dizer que também você ter consciência desperta, você ter grande conhecimento, uma consciência bem lúcida, não quer dizer que você já resolveu os seus problemas, não. Porque você pode achar que está errado, saber que está errado, descobrir que está errado e continuar errando. Aí é outro mecanismo da mente, é o da vontade. A consciência foi, avisou, tem joio no meio desse trigal, e aí a vontade pegou o cutelozinho e foi lá arrancar a erva daninha. Fazer a separação dos dois. Que inclusive tem hora para ser feita, hein? Tem o tempo certo para ser feito. Para não correr o risco de haver danos àquilo que é de positivo em você. Entendeu? Ó, vou avançar. No mesmo capítulo 7, o Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem a questão 399. Ela volta na mesma questão. No mesmo assunto. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Não atrapalha em nada o espírito a melhorar. Porque mesmo não se lembrando delas com precisão, um pouquinho a gente lembra. O fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-las o guia por intuição e lhe dá o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Ouvir a voz da consciência, parece que é uma voz mesmo. Você não devia ter feito isso, você não devia ter feito isso, não mexe com isso, não faz isso não, não faz isso não. Fica aqui lá, ó, pica-pau, assim, ó, pá, 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 pá. Põe a cabeça no travesseiro e a goteirinha, levanta, acorda, toma um copo d'água, abre a geladeira, que a gente, quando a gente tá com essas insônia consciencial, a gente acha que vai resolver com comida. Aí abre a geladeira, olha para dentro da geladeira, aí pensa, vontade de comer um trem diferente, que a gente não sabe o que é. Na verdade, você tá com vazio existencial. Aí você vai, liga a televisão, vai ver os corujão da vida, os programas da madrugada. Aquilo não te satisfaz. Aí você desliga a televisão, volta para a cama, rola mais 2 horas na cama, e você levanta e fala, mas tem um negócio me incomodando. O que é que tá me incomodando? É a consciência. Aí você encontra uma pessoa, olha na cara dela e abaixa a cabeça, não consegue olhar no olho. Eita, o que eu aprontei com essa pessoa que não sei, a presença dela, tô fugindo dela, que não consigo olhar no olho. Consciência. É a voz da consciência dizendo, tem joio no estrigal, tem erva daninha no meio da plantação,
Precisa arrancar. Se não arrancar, vai intoxicar. Vai fazer mal. Pois bem, essas questões que eu li, foram 4 questões ao todo, não são as únicas referências à voz da consciência que a gente tem na obra de Allan Kardec. Né? Na Revista Espírita, no ano 3º da Revista Espírita, abril de 1860, tem lá as comunicações lidas na sociedade, né? Então, a mensagem que foi ditada através do senhor Péchir, né? Pelo espírito da filha dele. E a mensagem se chama A Consciência. E ela começa dizendo assim para o pai dela: cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É o que o espírito chama de consciência, juiz severo, que preside todas as ações de vossa vida. Não há nada que a gente faça no nosso cotidiano que não esteja subordinado, submetido à avaliação consciencial. Eu fui ali na praça, né? Aqui na praça do quartel, aqui da Polícia Militar, aqui perto. Comprei uma água de coco, tomei água de coco, joguei o coco no lixo e o canudinho na calçada. A consciência vai agir nesse caso. Por que você jogou o coco, que é biodegradável, no lixo, e o plástico do canudinho no chão? Vai entupir o bueiro, vai dar enchente, vai rodar carro, vai entrar nas casas, passar doença para as pessoas. Pega aquele canudinho, volta lá, joga no lixo. E a preguiça fala assim: nem mexer com isso não. Ficou lá atrás. E a consciência anda mais um quarteirão. Mas você vai largar aquele canudinho lá? E a preguiça: nossa, agora já andou mais um quarteirão, aumentou a distância. Mexe com isso não, vai para casa. Você não é o único. Não é o único canudinho que vai estar lá, tem outros também. Amanhã tem gari da prefeitura, vai apanhar o seu canudinho. Aí você anda mais um quarteirão e a consciência: só que se tirar o canudinho de lá, quem tirou foi o gari, não foi você. E quem vai entrar no miudinho para estudar evangelho é você. Você não vai dormir em paz. E fica. Resultado: 4 quarteirão depois, vou ter que voltar para pegar a porcaria do canudinho e jogar no lixo. Aí você volta, vai lá, pega o canudinho, joga no lixo, cansado. Você estava com um joanetezinho machucando, o tênis apertado, mas você voltou, andou mais 4 quarteirão, jogou o canudinho no lixo e ficou leve. Não é que era para eu ter pego esse canudinho mesmo? Estou me sentindo melhor. Aí você vai para casa em paz. A voz da consciência, presidindo todos os momentos da nossa existência. Continua na Revista Espírita, A Filha do Médium. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor, muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Vergonha de si mesmo. Qual de nós aqui nunca ficou com essa vergonha? Nossa, eu tô com uma vergonha, eu não queria ser eu. Eu queria cavar um buraco no chão, enfiar a cabeça, que nem avestruz. Não é assim? A gente fica com vergonha. Ai, que vergonha de ter feito aquilo. A gente chega a ficar com raiva. A gente fala para os conhecidos, né? Aqui a Dona Joana Dark tá falando aqui, ó. Que legal, ela tá falando. Parece algo pequeno, mas eu não consigo passar por vassoura caída e não levantar. Ó, que legal. Ou o tapete, né, senhora Éder Vasconcelos? O tapete que a Lucia estende lá, né? Não pode pular o tapete. Esse tapete eu não vou esquecer nunca, né? Então, a gente passa por uma vassoura caída, né, Dona Janinha? E não levanta ela, pula o tapete e pisa com o pé de barro dentro da casa, depois você não tem paz, você fica com vergonha. Se a mulher vai lá e fala: bem, eu caprichei tanto com esse tapetinho aí para não sujar a casa, a gente fica com vergonha do que fez.
Se o outro vem, tropeça na vassoura e machuca, né, Dom Joaninho? E fui eu que deixei a vassoura caída, eu falo, nossa, que vergonha. Que vergonha. É isso que o Levi Espírito está dizendo. Nesse momento, reconhece a Deus. Mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Mas, às vezes, a gente, para não ficar com essa cara, né, sem vergonha, a gente pega uma máscara da falsidade, põe no rosto e finge que não é com a gente, né? Não é comigo. Aí fica aquela cara sem vergonha. É a máscara da falta de vergonha na cara. É quando você acha que não fez nada de errado. Às vezes o homem público, né, mente pro juiz, falando na cara do juiz, fala assim, eu não. Foi outra pessoa, estou sofrendo perseguição política. Não é assim? E às vezes, em casa, no recinto doméstico, a esposa, o marido vai lá e fala, você fez isso assim, assim, assado. Aí a gente pega e sabe qual que é a válvula de escape? Mas você já fez pior, porque em 1988, no dia 5 de janeiro, às 3 horas da tarde, você fez isso, 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 isso. Então o que eu fiz hoje é fichinha perto do que você fez. Tem que ser muito cara de pau para fazer isso, né? E nós somos. Nós fazemos umas picaretagens dessa. Continua a Revista Espírita. Ele se vos apresenta repleto do seu vazio. Procura enganar-vos pela firmeza que apresenta. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira. Escuta com proveito as palavras do sábio. Sente que não é nada e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Seu espírito se eleva, expulsando as paixões materiais que muitas vezes vos desviam. Então eu passo, a vassoura está caída, e aí vem a voz da consciência, através do livro da natureza, e fala assim, o sol não tem preguiça de levantar todos os dias? Por que você vai ter preguiça de levantar essa vassourinha? A abelhinha não tem preguiça de fabricar mel para a humanidade inteira consumir? Por que você vai ter preguiça de arrumar esse tapete aí e limpar o pé nele? Então a consciência age, o olhar se alarga e a natureza instrui. É a natureza da orientação. E aí, fechando, né, a Revista Espírita, essa paixão que vos conduz é um guia perigoso. Guardai isso, amigo. Deixai rir o séptico. Seu sorriso se extinguirá. À sua hora derradeira, o homem tornar-se-á crente. Amigo, pensai sempre em Deus. Somente Ele não se engana. Lembrai-vos de que há apenas um caminho que conduz a Ele. A fé e o amor aos semelhantes. Então, essa paixão que nos conduz, que é o contrário da consciência, né? É um impulso, é o vício do pretérito, é a má inclinação, para usar um termo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela é cega, ela age inconsequentemente, sem avaliar as consequências. Irresponsavelmente. Agora, quem não é movido por paixões, é movido pela consciência, sempre pondera. Isso que eu vou dizer vai magoar alguém? Isso que eu vou fazer vai ferir o outro? Isso que eu estou sentindo intoxica as pessoas com a emanação vibratória que eu espargi? Isso é agir segundo a voz da consciência. Voz da consciência que está muito bem representada no livro
Orvalho de luz, no capítulo 5, Rimas da Vida. E aí tem uma trovinha solar, lindinha, que diz assim: a consciência é tão alta que se oculta como estrela, mas tem uma voz tão clara que não se pode escondê-la. Onde é que está a consciência? Onde é que ela se esconde? A gente tem dificuldade de identificar. Agora, a voz dela é um brado, é um grito. A voz dela é um berrante daquele, sabe? De fazendeiro, assim, bó, um chofar. É a voz da consciência. E aí que eu queria fazer um comentário, que é um comentário que às vezes desce de forma indigesta para muita gente, que é a questão da população carcerária. A gente não pode suspeitar, não pode avaliar, e não pode porque às vezes a gente não lembra o passado, porque se lembrasse, talvez isso aconteceria, mas junto viria uma vergonha insuportável, né? O quanto muitos os internos em presídios, muitos os presidiários, os presos, o quanto sofrem consciencialmente. O quanto sentem a dor, o punhal na carne do arrependimento, do remorso. Por isso que devemos ter o hábito, o bom hábito cristão, de orar pelos presos, pelos criminosos, pelos malfeitores. Porque muitos deles, possivelmente, sofrem situações conscienciais que são corrosivas para qualquer temperamento. Uma dor que nem suspeitamos. Certo? Pois bem, no livro Amizade, uma mensagem de autoria da Meimei, no capítulo 26, intitulado Voz no Coração. Gente, desculpa, perdão. Juju, depois você dá uma cortada nessa bocejada minha que foi feia demais. O estudo tá tão chato que o palestrante dormiu. Desculpa, gente. Vamos voltar agora. É porque o Chico dá um trabalhozinho pra gente de vez em quando à noite. Então, vamos lá. Então, no livro Amizade, a Meimei, no capítulo 26, uma mensagem intitulada Voz no Coração. Com aquela delicadeza, aquele carinho que é próprio dela, né? Espírito maternal, doce. Diz assim: alma irmã, não me condenes. Venho ofertar-te renovação e experiência e mostrar-te nos outros os irmãos do caminho que amam, sofrem e aprendem qual te acontece, a fim de que te movas ao sol da compaixão. Então ela começa apresentando um personagem misterioso que só é revelado no final da mensagem, mas que a gente já começa a desconfiar do que se trata na medida em que ela fala de renovação e experiência. O que provoca ou promove a minha real renovação? O que me traz experiência concreta, tangível, intensa, que me torna mais sábio, com mais conteúdo, com mais substância mental? O quê? E ela continua. Venho mostrar-te ainda o peso que há na culpa e o valor do perdão. Sobretudo sou eu quem te revela a grandeza do amor na luz da compreensão. Peço, não me censures. Venho em nome de Deus. Sou tua dor. Então, se a consciência
é um vigia, é um vigilante. No alto de uma torre, de uma grande torre, a dor é o binóculo, que ajuda a enxergar com mais exatidão, que ajuda a olhar com mais precisão. Se a consciência é um biólogo, infectologista, a dor é um microscópio, que ajuda a identificar a presença da mazela no exame laboratorial. Sem a dor, os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos impulsos mais infelizes não se afirmam, não se revelam. Eles passam de liso, sabe? Passam batido. A gente não se apercebe deles. Só quando dói, só quando a carne sofre, o espírito, sobretudo, é que a gente fica mais sensível, sabe? Mais à flor da pele para os nossos próprios erros. Tem gente que só vai fazer o exame consciencial, só vai fazer o trabalho de autoexame, de autocrítica, quando é acometido de uma doença grave, num leito de hospital, com uma internação longa. Só aí. Tem parente meu, familiar meu, já desencarnado, que ele não foi um bom marido, não. Era um bom pai, um bom avô, mas como marido ele deixou a desejar. Acabou se separando da esposa. Passaram-se décadas e décadas e décadas, a esposa já tinha até superado o sofrimento que lhe causou, mas ele ainda não. Ele ainda não tinha se superado. Então, hospitalizado, moribundo, assim, em vias de desencarnação, ele pede para levarem a ex-esposa, né, de quem ele havia se separado, lá para ele conversar com ela. Ele, com dificuldade para respirar, tirou a máscara, o respirador, e falou para a esposa: Fulana, você me perdoa? Ela falou: não tem nada para te perdoar, não. Ficou no passado, nem me lembro mais do que a gente viveu. Ele falou: não, eu preciso que você diga se você me perdoa ou não. Eu te perdoo. No dia seguinte ele desencarnou. Ele não conseguia desencarnar, sabe por quê? Porque para a gente desencarnar, a gente tem que ter paz. E a consciência gritando, berrando no ouvido dele, não deixava ele relaxar para fazer a passagem, para fazer a viagem que ele precisava fazer. Certo? Vamos avançar? Pois bem, agora nós vamos estudar uma historinha que está no livro Jesus no Lar, né, o livro do Neio Lúcio, no capítulo 31. E vamos continuar falando da dor. No capítulo 31, intitulado A Razão da Dor. Né? Aquele culto habitual na casa de Pedro, mediado por Jesus. E a certa altura, sempre os discípulos faziam perguntas, né? Perguntas que ajudavam no processo de reflexão, de aprendizado. Né? Algumas perguntas que a gente tem a arrogância de dizer, mas que pergunta tola, às vezes. Né? Um discípulo de Jesus fazia uma pergunta dessa, mas eles já estavam em condição de perguntar. Nós, há 2000 anos, sequer nos aproximaríamos de Jesus. Né? E aí, acontece de haver a seguinte pergunta: por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem criação de Deus?
Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vale o céu sobre os destinos da humanidade? Então, Humberto Campos fez um resumo de perguntas que Jesus estava ouvindo dos discípulos em geral. Qual é a razão da dor na nossa vida? Por que a gente sofre? Por que tem Covid-19? Que me limita, que me prende, que me obriga a usar máscara, que me leva para o hospital quando eu sou contaminado, que me obriga a tomar antibiótico, a ir para um respirador, a ser entubado. Por que existe isso? Por que existe a dor, a angústia, a aflição? Por quê? Qual é a razão disso? Isso é um grande mistério da humanidade, né? Eu chego a dizer que é um mistério maior que o da morte. Porque, às vezes, justamente porque sofre, uma pessoa em desajuste, em desalinho, além de Deus, vai querer morrer. Mas querer sofrer, ninguém quer. Querer sofrer, ninguém quer. Mas ela é uma condição da existência. Essencial. Não tem como escapar da dor. Ah, mas o fulano, ele não tem problema. Gente, nem que seja o dedinho mindinho na quina da cama de manhã vai ensinar o que é dor para ele. Ele não volta para o plano espiritual sem saber o que é dor. E aí a gente tem Jesus começando a comentar isso com os seus discípulos, né? E o mestre diz assim: a razão da dor humana procede da proteção divina. Eita! Aqui a gente já dá uma pausa, né? A razão da dor humana procede da proteção divina. A gente sofre porque Deus gosta da gente. E aí, para nos proteger, ele faz a gente sofrer? Tem cabimento. Não tem cabimento para muita gente. A maioria das pessoas que vocês conhecerem que tem alguma aversão, alguma rejeição ao ensinamento espírita, o tem em função desse argumento, de que a dor ela é frequentemente um instrumento nas mãos da bondade, do carinho de Deus, e do zelo de Deus, e da ternura de Deus. As pessoas não entendem isso. Isso não faz sentido para elas. Mas para a gente faz. E nós vamos ver agora essa questão do sentido. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, o que a gente chama de dor, né? O Chico, ele identificou muito bem isso, o Chico foi muito feliz. Acho até que eu já comentei com vocês, quando o Chico comparava a dor ao cão pastor do pastor, né? Isso é comum, os pastores, né, na antiguidade, na Idade Média, tinham o seu cão de guarda, que ajudava ele a tomar conta das ovelhas. Uma ovelha que começava a se desgarrar, muitas vezes ela era trazida de volta para o rebanho, arrastada, né? O cachorro ia lá, abocanhava a perna dela, mordia a perna dela, ela sentia uma dorzinha, mas ele sabia a pressão, e arrastava ela até para perto do pastor. É uma manifestação de proteção. Aquele cachorro, sob a ordem do pastor, estava protegendo ela de perigos que eram letais. A mordidinha dele na patinha dela para arrastá-la não era letal, não era nocivo ao ponto de aniquilá-la. Causava um desconforto, mas evitava um mal maior. Retirava ela do perigo maior. Então Chico dizia isso, que a dor, o sofrimento, é o cão pastor do Cristo, que é o grande pastor da humanidade. E Jesus não faz cerimônia para isso, viu, gente?
Quando a gente precisa viver processos difíceis, a espiritualidade permite, assim, que eles aconteçam sem pudor, sem constrangimento. Se precisa sofrer para despertar, para amadurecer, porque nós estamos falando de um processo de maturidade. Entendeu? Basicamente, o que nós estamos falando é de amadurecimento. Vamos lembrar um verso que eu sei que vocês aqui de Uberaba, pelo menos, gostam muito do Gladstone Lage, lá na música Alívio. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Da canção Alívio. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Não existe amadurecimento, pessoal, não existe processo de crescimento moral sem expressões de sofrimento e de maturidade, através da dor. Não tem como. Quando eu vou fazer pilates, tem exercício que me causa dor. Tem uma tal de uma prancha lá que, nossa senhora, né? Quem faz pilates, a prancha, né, dona Cíntia? A tal da prancha dói a coxa, dói a nádega, dói a lombar, dói tudo. Mas eu sou paciente operado de hérnia de disco. Se eu não fizer a tal da prancha, eu não fortaleço a minha musculatura paravertebral. E aí eu vou sentir uma dor que essa me aniquila, que é a da hérnia. Essa me bota na cama, isso me faz parar de andar. Então, qual é a dor preferível? Aquela dor educativa e saudável, é a dor boa, né? A dor saúde, que vai me regenerar a musculatura, ou a dor fruto da degeneração? A gente se questiona sobre isso. Então, é essa. No campo moral, no campo espiritual, é a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Não tem diferença. Não tem diferença. Os processos de sofrimento em família, advindos da convivência, sobretudo, do desentendimento da convivência, esses processos são processos sofridos, mas que nos evitam quedas morais, assim, fragorosas, né? Correto? Vamos dar uma avançada, senão a gente não termina hoje. Os povos são famílias... Ah, isso aqui a gente já leu. Ó, mais à frente. A luta que ensina e edifica é marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então tem lá um ferrão, né? Um aguilhão, que o peão de boiadeiro, ou o pastor de ovelhas, utiliza para cutucar, né, na coxa do animal, quase sempre na coxa, para ele caminhar, para ele avançar. Então, evoluir, gente, é avançar, é caminhar na senda. Né? É um passo, depois outro passo. Às vezes, a gente entra num processo de ideia fixa, né, de bater na mesma estaca, e não sai do lugar por conta disso. Eu tive um aluno, sabe, 1900 e vovô garoto, né? E ele tinha um toque interessante. O pessoal que é psicólogo aí da internet, que acompanha a gente, vai saber explicar melhor esse fenômeno que acontecia. Quando ele ia escrever com a letra cursiva, manuscrita, toda vez que ele chegava na letra A, ele ficava repetindo ela. Ela sobre ela, sabe? Ela em cima dela. Então, o caderninho dele tinha a letra A, toda a letra A era escura, porque ele ficava repetindo. Se você não desse um toque, batesse na mesa, né? Batesse palma, fingia, dava uma espreguiçada, ele não saía do transe. Então, a gente ia editar um texto, às vezes, eu estava escrevendo no quadro, e via lá ele naquele sofrimento, tadinho. Repetindo a letra A, e não saía daquele lugar. Aí você ia lá, sem querer, tropeçava na carteira dele, para ele despertar e sair do transe. Aí ele voltava a escrever. Só que eu pensava, ele podia ser a letra S, né? Uma letra W, mais incomum, mas coitado, era a letra A. Então ele ficava toda hora
nesse drama, né? É encaminhado para terapeutas e tudo mais. Mas era um sofrimento. Então, eu estou usando o caso dele porque é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente tem algumas ideias fixas, algumas questões assim que a gente fica repetindo os mesmos erros naquele mesmo tema, que a espiritualidade precisa te acordar, te tirar do transe e falar: ei, sai dessa, avança, melhora, vai ficar nessa o tempo inteiro. Certo? A gente não pode achar ruim de vez em quando a gente levar uns sustos da espiritualidade, não. Porque é graças a esses sustos que a gente avança. Senão a gente fica patinando ali naquela mesma lama. Correto? Vou avançar mais um pouquinho? Ó, o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então, ó, excesso de poder, demasia de conforto, pão que se amontoa. O que acontece? Essas situações de facilidade, de bonança, de prosperidade, né? Essas situações prazerosas, agradáveis, elas deixam a nossa consciência muda. Elas emudecem a nossa consciência. Então, porque eu estou comendo bem, vestido bem, morando bem, num bom emprego, ganhando dinheiro, todo mundo me aplaudindo, eu entro num equívoco de achar que eu não estou fazendo nada de errado, está tudo certo comigo. Está tudo tão bom que eu fico negligente quando o assunto é consciência. Entendeu? Agora, por outro lado, a fome, né? O ser subalterno, né? A ausência de conforto, me coloca num estado de alerta, num estado de atenção. O estado de atenção, o estado de alerta, que me permite me movimentar sem errar deliberadamente, né? Fragorosamente, desavergonhadamente. Esse é o termo. A gente erra desavergonhadamente. Com a famosa cara de pau, que eu já comentei hoje. Né? Bom, e aí nós vamos finalizando essa mensagem de Jesus, quando ele afirma assim: o homem, todavia, que nunca se lembrará de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado invisível benfeitor. Aqui ele finalizando uma historinha que a gente não vai narrar aqui porque ela é muito longa, mas basicamente essa história é Jesus contando de um homem que só começa a tratar bem as pessoas, só começa a ter consideração e respeito pelas pessoas quando ele passa a viver situações constrangedoras e humilhantes. Sentiu na pele. Aí ele, eu fazia isso com alguém. Aí aquilo passou a incomodá-lo. Aí a consciência passou a acusá-lo. Ele se tornou sensível à voz da consciência. E aí Jesus finaliza essa história dizendo: quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Então, no primeiro momento, gente, quando Deus enviar o corretivo, quando Deus enviar o fator educativo, a nossa primeira tendência é da blasfêmia. Ah, os espíritos me abandonaram, a gente não tem coragem, não tem peito para falar que foi Deus, que é o que a gente de fato pensa, e já os espíritos me abandonaram, os benfeitores não valorizaram o meu esforço. Se chama blasfêmia.
Mas, rolando mentalmente, de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz, com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Então, no primeiro momento, você vai acusar Deus, se lamentar com Deus. Mas à medida que você vai recapitulando o mesmo erro e sofrendo as mesmas situações, você cansa daquilo. Então, quando a gente diz assim, eu cansei de errar, é bem isso mesmo, a gente cansa de errar. A gente cansa de bater na mesma tecla. A gente cansa de cometer os mesmos erros e sofrer as mesmas consequências dos mesmos erros. A gente se cansa disso. Começa a dar tédio. A gente começa a ficar entediado. E aí é onde a gente espontaneamente busca a ajuda dos benfeitores através da oração, por exemplo. Quando a gente pensa no caso de alguns desencarnados, né? A gente faz a oração e pede, me tira dessa. Eu quero sair desse looping. Sabe aquela manobra do avião, do looping? A gente entra, né, numa espiral, né? Mas uma espiral perigosa e não sai dela. A gente não consegue retomar a posse, o governo da nossa vida. Porque a gente fica recapitulando aquele mesmo erro. Deus precisa bater palma, chamar a nossa atenção. Ei, vem viver de novo. E através de qual mecanismo Deus faz esse chamamento? Que é o tema central do nosso estudo de hoje. Qual que é, gente? Consciência. A consciência. Bom, se a consciência de vocês já estava desperta e lúcida, depois do estudo de hoje, a responsabilidade aumenta. Para mim, para vocês, para quem acompanha na internet, para todo mundo. Não seremos mais os mesmos. Existe agora um grau de consciência a respeito do mecanismo consciencial que nós talvez não tínhamos anteriormente. Certo, gente? Bom, semana que vem a gente retoma o estudo. Grande abraço para todo mundo. Até mais.